Brain Talks Podcasts, e eu tô aqui com o Emir Villalba. Prazerzão, brother. Bom demais estar aqui. O Emir, ele foi um dos últimos Brain Talks, ele foi um dos palestrantes, uma palestra que emocionou bastante gente, né? Não só pela tua alta capacidade de falar muito bem, de se comunicar muito bem. Obrigado. Mas pela autenticidade, genuinidade, pelo que você trouxe, porque você contou histórias. Exato. Mas não são histórias de qualquer um. São as suas histórias. Exato. E histórias que eu acho que muita gente se conectou naquele dia e ficou impressionado. O Emir, ele, além de um grande amigo de longa data, é um cara que ele tem um dos hobbies que eu acho que muitos de vocês queriam ter esse hobby. E é possível para todo mundo, né? Exatamente, para todo mundo, literalmente. E também depende de bolso, depende de você se adequa a isso. Completamente. E esse hobby que a gente vai bater um papo hoje, ele tem um impacto emocional, eu diria que é um dos maiores, por várias razões. Primeiro, que é para a vida toda. O segundo é que ele é capaz de modificar nossos comportamentos. É uma das coisas que modificam, e ele vai bater um papo sobre isso. E brilhantemente, Emir, no podcast você fez analogias muito interessantes com as memórias emocionais, com a capacidade plástica do cérebro que tem de nascer outro olhar e criar outras ramificações neurais. Enfim, quero que você se apresente para a galera. Legal. E depois a gente vai falar da tua palestra lá. Bora viajar junto aqui. Bora viajar junto. Bora viajar junto. Primeiro, obrigado, Flavião, por estar aqui. Você sabe que qualquer coisa que você inventa, eu tô dentro. Sim. Você não precisa você só convida e já sabe que tem o sim. Tamo junto nessa, obrigado por estar aqui. Bom, meu nome é Emir Villalba. Eu sou, como todo mundo, uma mistura de um monte de coisa. Eu sou ex-atleta de judô, mas nunca deixei de ser judoca, tá? Fui mais de 30 anos judoca, então essa foi minha vida durante muito tempo. Cheguei a dar aula de religião, dei aula de judô, que foi a minha primeira profissão desde os meus 13 anos de idade. Tem uma família linda. Uma família que eu tenho um orgulho muito grande de ter. Então, Amanda e Carolzinha, minhas filhas, e minha esposa Adriana. E desde muito cedo eu queria viajar, queria explorar o mundo, só que eu não tinha um centavo para isso. Eu falei, então preciso me organizar para isso. Então isso virou muito mais do que um hobby, começou realmente com um hobby, mas se transformou em realidade quando eu comecei a sonhar. Eu acho que essa foi a grande diferença. Foi falar, cara, eu preciso colocar isso muito além de um objetivo, um sonho. Mas sonho pelo sonho, você acorda e ele acaba. Então você tem que tornar realidade. Aí eu comecei a fazer isso desde muito cedo, da maneira que eu conseguia na época, e foi se modificando no decorrer do tempo, obviamente. E aí eu fui aprendendo coisas que eu nunca imaginei, do tipo, o melhor das viagens são as histórias. As histórias que ficam. Eu não entendia porque que eu queria viajar tanto. Demorei muitos anos. E um pouco de terapia para conseguir entender os porquês. Mas no fim eu descobri isso. São as histórias das pessoas que me encantam tanto em viagem. E eu resolvi começar a contar essas histórias da minha maneira, do meu jeito, o mais informal possível. E essas histórias começaram a ser contadas e, para minha honra, você me convidou para falar no Brain Talks, que eu sou um participante ativo. Sim, você está assistindo. Venho em todos que eu posso. Acho que eu faltei em um, se eu não me engano. E você me convidou e a gente fez esse link com a neuroplasticidade, que foi bem bacana. Emir, quantos países você já visitou? Eu sei que foram muitos, né? Praticamente em todos os continentes você teve. Exato. Mas eu queria te fazer algumas perguntas. A primeira é, claro, quantos? Mas depois, você contou na tua palestra várias histórias. Inclusive, você mostrou a lista dos sonhos e tangibilizou ela, porque você transformou o sonho em um planejamento. Exato. E depois desse planejamento que tu colocou lá toda como um bom profissional que você sempre foi, a gente que aprende muito isso, quase um gestor de projetos também, exato, porque você colocou ali tudo muito... tempo. E você faz esse primeiro bloco, mas eu também queria que você falasse, você tem uma coisa que é, de tempos em tempos você tem um acordo em família que você viaja com a Amanda e viaja com a Carol. Exatamente. E às vezes com todos, com a família toda, e às vezes sozinho. Né? Então e às vezes com amigos. E às vezes com amigos. Então você tem contextos diferentes que são significados totalmente diferentes. Perfeito. Eu queria que você falasse um pouquinho disso e a maturidade familiar que você tem para esse tipo de acordo. Porque, na minha opinião, é o melhor dos mundos numa família. Então, bom, primeiro, já era para ter passado de 100 países, mas a pandemia atrapalhou bastante. O planejamento, eu tive que refazer o planejamento. Aliás, planejamento é para isso, né? Sim. Você faz o planejamento, executa, tem coisas que dão certo, tem coisas que não dão, você refaz. Mas hoje são 92 países pelo mundo e quase todos os continentes, porque na verdade faltou o continente antártico. Tá.
Eu ainda não fui para a Antártida e está no planejamento dos meus 50 ou 60 anos, tá? Inclusive com um casamento lá, depois eu te conto Legal, essa história. legal. Foram 107 companhias aéreas diferentes que eu já peguei avião, porque eu vou fazendo listas disso, eu vou anotando tudo, depois eu coloco numa planilha. Inclusive você colocou lá no slide as companhia que nem existe mais. Muitas Panam, Varig, Transbrasil, contando as do Brasil, mas tem outras fora também que já acabaram, como é o caso da Panam. Mas o interessante é que eu preciso visualizar isso. Isso é uma coisa extremamente importante, que até a gente conversava depois de um outro assunto que eu te falava de neuroplasticidade, a importância de você visualizar. Então eu faço as listas para revisar, para ver de novo e para falar, poxa, eu posso fazer mais e posso fazer melhor. Mas dentro desse contexto, o que aconteceu? Aos 6 anos de idade, quando a Amandinha tinha 6, ela fez segunda-feira agora, faz poucos dias, né? Faz 2 dias, ela fez 21 anos. Quando ela tinha 6 anos, meu irmão morava na Itália, eu tinha um congresso em Roma e eu pedi para minha esposa, vamos junto. Só que a Carolzinha era muito pequena, a minha mais nova tinha 2 aninhos e muito agitada e minha esposa falou, cara, não dá, vai sozinho com a Amanda. Isso então foi absolutamente sem querer. Eu falei, o start foi sem querer. O start foi sem querer. Mas o aprendizado daquilo foi sensacional, porque eu acabei ficando 3 semanas fazendo literalmente um mochilão na Europa, porque a gente comprou uma mochilinha para ela, para já começar a dar essa vontade de colocar a mochila e sair pelo mundo. Eu coloquei a minha mochila de viagem que eu carrego para o mundo inteiro, que tem minhas bandeiras costuradas nela, e eu acabei, como meu irmão morava lá, eu deixei ela com meu irmão, passei uma semana no congresso, e aí viajei com ela pela Europa durante 3 semanas. Olha que delícia. Só eu e ela. Qual que foi o maior aprendizado disso? Conexão incrível. A conexão que nunca mais vai deixar de ter. Começou a ser diferente. Quando a gente voltou da viagem, primeiro que eu fiquei 24 horas por dia, literalmente com ela, porque se a gente tá num museu, a gente tá em algum lugar e vai no banheiro, eu que levava no banheiro, porque ela tinha 6 anos de idade. Sim. Então, assim, literalmente foram 24 horas por dia durante 3 semanas. Quando a gente voltou, eventualmente alguma coisa acontecia. A gente se olhava, e a gente ria sozinho, e a minha esposa perguntava, o que aconteceu? É só entre vocês. É só entre nós, é uma conexão que você nunca mais vai perder. Que, aliás, é uma coisa que você fala, como tudo que você se dedica, você fala e fala muito bem, dos 2 tipos de memória. Então tem aquela memória que é aprendida, que é normalmente de leitura, de vivência que você tem, e tem a memória emocional. Essa marca para sempre. Como é que a gente consegue diferenciar essas memórias? É perguntar, por exemplo, e podem ser negativas ou positivas, do 11 de setembro. Todo mundo lembra onde estava, com quem estava, é capaz de lembrar o visual e é capaz de lembrar do cheiro de onde você estava. Essa é uma memória, aquela fixa, que você nunca mais vai deixar de ter. E aí eu fiz isso com uma menina que estava na final da primeira infância, já tinha. Sim, mas do ponto de vista de desenvolvimento cerebral, estava até num momento interessantíssimo. Interessantíssimo, né? E aí a gente vem depois, agora partindo para fazer um link com o mundo corporativo, a gente quer hoje ensinar funcionários sobre caráter. Verdade. No momento que o caráter já está formado. Já está formado. Por exemplo, vai falar de diversidade hoje, na minha opinião, e de novo, a minha opinião. Sim, é a sua opinião. É minha opinião só, não vale grande coisa. Ouve e reflete e concordo não. Caráter não é formado na fase adulta, caráter é antes. É 7. Exato. Acabou. Exato. E o núcleo família é o principal elemento, é o primeiro. É o primeiro. E é ali que você forma essa base. E a gente está querendo corrigir nas empresas. Então é uma coisa maluca. E o que eu aprendi com isso? Além da conexão com a minha filha, e aí isso virou, como sempre, um planejamento. A cada 6 anos eu viajo com a minha filha. E como a outra, a Carol, ela cresceu e ela olhou as fotos, que a gente imprime foto lá em casa, tá? A Adri faz álbuns maravilhosos. Por quê? Pra gente conseguir ver, né? E pegar e sentir, pra ser uma coisa realmente bem tácita. Ela viu um dia e falou, mas você viajou só com a minha irmã? Não tô vendo eu aqui. E ela tinha 6 anos. Eu falei, não, eu vou fazer com você também. Então, a cada 6 anos eu viajo com uma, cada 6 anos eu viajo com outra, com a minha esposa nesse meio tempo também. E a gente combina a cada 7 anos se encontrar em Paris, que a gente ama Paris nós 4. Então, a gente fez isso há 6 anos atrás e estamos nos reencontrando nas Olimpíadas do ano que vem. Que legal. E assim, para quem não sabe, né, o Emir, ele trabalhou anos. Hoje você está no lado de consultoria, fazendo um monte de coisa, mas você foi um executivo da indústria farmacêutica por 27 anos. 27 anos, no qual os cargos e atividades exigiam muita viagem. Exato. Então, muita viagem é trabalho que é como eu faço também. Então, às vezes a gente acha que não dá para conciliar com um bom planejamento estratégico, você consegue tudo. Com qualquer planejamento bem feito, você consegue tudo. Você executa bem.
O Emir, você contou, obrigado aí por essa divisão com a gente, e você contou várias histórias legais e mostrou fotos incríveis, eu acho que fotos que vão ficar marcadas na tua memória, na tua família para sempre. Seja a tua esposa que bateu, a Adri, seja você, seja as meninas, fotos lindas. Tem uma que você parece você parece uma Missão Impossível ali, meu. Faz tempo, aquela foto ali, eu falei, meu... Machu Picchu. Porra, aquela foto parece que é o Missão Impossível 5 aí. Não, eu tenho que colocar no meu WhatsApp, porque as pessoas acham ainda que eu tô naquela época. É melhor, né? Melhor. Fase boa. Você contou várias histórias, cara, que eu me recordo que são muito interessantes, mas eu não tenho dúvida que você tem as tuas, que por aquele momento, são as tuas que mais marcaram. Você pode dividir com a gente essas histórias? Claro. É interessante, maneira que tem histórias que elas são puramente emocionais, que te marcam, obviamente, que te emocionam, né? Então é exatamente por isso, obviamente, que a gente chama de emocionais. Mas tem outras que, além da emoção, elas te ensinam alguma coisa. Você consegue concatenar com algo que você fala, caramba, eu nunca tinha pensado nisso. Uma das que eu mais gosto, eu estava uma vez em Sarajevo, na Bósnia, sozinho. Essa eu fiz sozinho, porque foi antes de um programa de MBA que eu estava que a gente foi para Cambridge, foi para Lyon, enfim. E eu peguei planejamento, eu tinha uma reunião nos Estados Unidos durante uma semana e tinha um início do MBA na Europa. No meio disso, eu tinha 10 dias. Ao invés de eu vir para o Brasil, já saí dos Estados Unidos direto para lá, peguei 10 dias de férias e rodei a antiga Iugoslávia, eu rodei toda ela de carro sozinho, que toda ela junta não dá São Paulo, tá? Resumo da ópera. Eu fui para Mostar, uma cidade que foi totalmente destruída pela guerra. Cidade lindíssima, porque ela foi reconstruída no mesmo moldes que era no passado, toda de pedra branca. Ele é lindo, lindo, lindo. Então, visualmente lindo, mas a história é muito difícil, porque foi história de guerra. E eu andando por lá, eu olhei uma loja com coisas de guerra. Quando eu entrei, tinha um senhor, o Boris, cabeça baixa, que nem olhou pra mim. Eu dei oi pra ele nem olhou pra mim. E eu fiquei ali olhando as coisas de guerra, tudo resquício de guerra mesmo, que eles encontram lá cavando e tal, e eles vendem pra turista. E eu não queria comprar aquilo, mas eu queria saber a história dele. E comecei a puxar assunto e ele não deu bola pra mim. No meio daquilo, eu tô observando, a gente que puxou pasta há muitos anos, que foi representante fica muitos aguçado, anos. Fica aguçado. Eu olhei na parte de cima, tinha um monte de obras de arte, desenhos, réplicas de obras que algumas, inclusive, eu reconheci. E muito bem feitas. Aí eu olhei, eu não sabia o nome dele na época, né? Eu só chamei a atenção dele e disse, quem que faz essas obras? Foi a primeira vez que ele sorriu. Quando ele sorriu e falou que era ele, eu já comecei a entender qual que era a situação. Aí eu pedi para ver uma das obras que a Adri tinha tirado foto das meninas na frente daquelas obras no Museu d'Orsay anos antes. E eu disse, eu conheço a obra. Ele disse, da onde? Eu falei, Museu d'Orsay. Aí ele sorriu de novo, do tipo, ele sabe do que tá falando. E ali a gente teve uma conexão e a gente começou a conversar sobre arte. E ele não parava de falar. Ele era um artista. A alma dele era de artista. E quando eu falei, você lutou a guerra, né? Ele voltou àquela expressão inicial. A guerra continuava nele porque ele não conseguia vender as obras, mas ele tinha que vender os requisitos de guerra. E ali me deu, na hora, assim, me explodiu a cabeça dizendo, cara, mandar um artista pra guerra tá errado. Mandar qualquer pessoa pra guerra tá errado. Mas um artista, mas tem gente que é guerreiro, você é boxeiro, eu sou lutador de judô. A gente já tem uma alma de lutar. Um artista, brother, não, tá errado. Não é. E aí, naquele momento, primeira coisa que me veio na cabeça é... Quantas vezes a gente não faz isso dentro das empresas? Quantas vezes a gente não faz isso na nossa família? Quantas vezes a gente não manda artista para guerra? Quanta gente que é extremamente criativa que você coloca para fazer processos que são altamente travados? Quantas pessoas que gostam e pensam em caixinhas e processos, tem cabeça de dinheiro que você coloca para fazer, sei lá, publicidade? A gente manda muito artista pra guerra. Mandar artista pra guerra. A gente manda muito artista pra guerra. Tem que fazer um texto disso. Aliás, você montou um Instagram pra contar a história, né? Foi. Eu transformei meu Instagram pessoal num só pra disso que chama @BlackBeltEmViagem. Legal. Onde eu tô contando essas histórias. Tem alguns vídeos que eu gravei. Tem, por exemplo, Chernobyl, que tem uma história muito legal de liderança. Então, tem alguns vídeos que eu gravei em loco mesmo. Que eu comecei a gravar os vídeos lá e comecei a subir. Tem outros que eu tô fazendo agora, um a um, com calma. Contando exatamente esse tipo de história. E a gente tem que parar de mandar artista pra guerra. Genial. E quando a gente faz tem um outro link aí que dá pra fazer também com relação a performance. Os melhores alunos em alguns países do mundo são aqueles que fazem as melhores perguntas. Sim. Não são aqueles que dão as melhores respostas. Sim. Né? E a melhor resposta também é algo bem discutível. Sim.
Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Não, já tinha gente aqui. Tinha índio aqui no mínimo. Isso a gente pode discutir sobre os holandeses, o Nordeste e tudo mais. Isso é bem discutível, é verdade. Mas é bem discutível. Não, já tinha índio aqui. Não, mas índio não era considerado gente, era considerado bicho. Não, então a gente já tem um problema sério aí pra gente discutir. Mas não foi Pedro Álvares Cabral que descobriu o Brasil, não foi o primeiro ser humano a pisar aqui. Beleza. Em alguns países, os melhores alunos são aqueles que fazem perguntas que nem o professor sabe responder. Isso aí. Ou seja, eles são desde muito pequenos, né, incentivados a questionar. Né? Oriundo de um sentimento de curiosidade absurdo, né? Exato, porque aqui a gente continua sendo colono. Exato. A gente não tem mais os portugueses aqui literalmente mandando na gente, mas a mentalidade continua sendo de colono. Eu preciso responder o que o meu chefe, o que o meu pai, o que o meu amigo, ou o que o meu professor quer ouvir. Mas por que eu não posso questioná-lo? Esse tipo de mentalidade é uma mentalidade de quem... que infelizmente nós não temos ainda aqui no Brasil e que a gente precisa começar a mudar, a criar. A gente precisa. Como é que você faz isso? Mandando os teus filhos, o teu time, fazer os mesmos cursos, trabalhar com as mesmas pessoas, com os mesmos processos. Você não vai mudar o jeito dele de pensar. Ou seja, você fazendo os mesmos processos, as mesmas coisas, e a gente falou sobre isso na palestra, não vai haver uma mudança literalmente no cérebro mental, porque você vai estar fazendo as mesmas coisas. Como é que você vai mudar e você vai adaptar e vai fazer essa neuroplasticidade realmente acontecer? Com coisas diferentes. De maneira, não tem nada no mundo que seja tão diferente quanto você pegar um avião daqui, ir para o Japão, ir para a China, ir para a Alemanha, ou pegar uma moto e ir para o interior de São Paulo, para você ver, sentir, olhar novas, completamente, cheiro novo, comida nova, tudo novo. Tudo, histórias novas. Isso faz você mudar e abrir o teu pensamento. Expande de fato a cabeça. Você provavelmente tem amigos da infância, não volta mais. Uma vez expandida, ela não retorna. Você provavelmente tem amigos da tua cidade natal, Porto Alegre, né, que nasceram, e não está nada de errado contra isso, só estamos falando do ponto de vista de expansão. Como eu tenho em Santos, amigos da nossa primeira infância, da adolescência, e que casaram, estudaram, trabalham, e estão lá e vão morrer lá nessa cidade. E que nós temos muitas memórias sentimentais sensacionais com relação a isso. Fato é, aquelas pessoas que saem dessas cidades e saem para viajar e vivenciar contextos novos, fica um olhar e um cérebro diferente. Fica mais questionador, o certo e errado é questionável, porque depende, você vai chegar, você teve momentos em tribos com índios, literalmente. Então, você vai chegar para aquela tribo que faz uma prática e fala que tá errado. Quem é a gente, né? É muito reducionista pensar assim. Aliás, falando isso, só pegando o gancho que você está falando, a vida é feita de escolhas. Sim. E eu acho muito bacana você falar em Santos ou de Porto Alegre, no meu caso, porque quem não tem origem não tem destino. Você tem que saber de onde você sai e para onde você vai. Agora, uma coisa impressionante é as pessoas que têm essa escolha de não sair da sua aldeia, né, e continuar ali fazendo as coisas sempre iguais. A grande diferença para quem vai para o mundo, para quem sai da sua aldeia, é o seguinte: lá no futuro, para os netos, para os sobrinhos, para os amigos, quando você for contar uma história, você tem duas coisas. Ou você vai usar a imaginação ou a memória. Eu escolhi usar a memória. Eu escolhi usar a memória. Memória emocional. Emocional. Que são essa lista de histórias de coisas que eu vivi com a minha família, com meus amigos, que nunca vão tirar de mim. Qual outra história impactante? Essa do Não Mandem Artistas pra Guerra é fabulosa. Outra história que te marcou muito. Cara, uma que me emocionou, eu vou segurar de novo aqui, porque é difícil eu contar essa história sem me emocionar, porque obviamente foi com as minhas filhas, aí me toca um pouco mais do que o normal, que é o seguinte: a gente tá numa fase que a gente fala muito de diversidade, graças a Deus, ótimo, sou plenamente a favor. Mas, de novo, a gente quer ensinar diversidade para adulto, que às vezes não tem isso na sua essência. E sem querer isso aconteceu com as nossas filhas. De novo, aconteceu uma coisa ao natural, e a gente aprendeu com isso e falou, vamos fazer isso mais e mais. Eu comecei para o Oriente por causa disso, inclusive. O que aconteceu? Eu ia visitar minha família, que mora na Austrália. Aliás, um beijo para eles sempre vêm, sempre prestigiam. E aí, como as meninas eram pequenas ainda, acho que tinham tipo 7 e 3 aninhos, falou, puta, é muito pesado uma viagem tão longa assim. Vamos fazer aos poucos. Aí eu inventei uma viagem maluca, maneira. A gente saiu do Brasil para Istambul, Guarulhos, Istambul. Depois Istambul, Bangkok, Singapura,
Austrália, né? Perth na época. Só que em cada lugar a gente saiu e ficou pelo menos 2 dias em cada lugar. Não para conhecer o lugar, mas é para dar um tempo, ir acostumando com o fuso, dormir numa cama e tudo mais. Bom, no fim a gente viu que quem cansa somos nós, ela não estava nem aí, estava super tranquila. Mas quando a gente chegou em Istambul, a gente correu para Sultanahmet, que é uma praça maravilhosa que fica no meio das 2 mesquitas, das mais lindas do mundo, né? A Mesquita Azul e a Hagia Sophia. Que Turquia ficou no meio da guerra, né? No meio. Aliás, a vida inteira. Ali sempre foi um lugar bem interessante. Aliás, história, um dos 3 lugares que eu mais gosto na vida é Istambul. Ali a gente tá ali, aí tá a Adriana, e eu já tinha ido a Istambul, então eu já conhecia bem, então fui nos lugares mesmo que valiam a pena, mas o primeiro eu queria dar um impacto nas 3, fomos lá. Aquelas 2 mesquitas, aquela loucura, de repente começou a chamada pra guerra, pra guerra não, pelo amor de Deus, pra reza, ao mesmo tempo, cara, aquilo virou uma doideira e foi muito legal. A gente tá no meio daquela catarse ali, a minha esposa tirando foto aqui, eu de olho na máquina dela, Istambul é uma cidade grande, tem que ficar de olho, né, de pickpocket e tal, e as minhas filhas ali, eu cuidando das 3. Daqui a pouco vem uma moça de burca, que é a primeira que as minhas filhas estavam vendo. Aí a Carol perguntou pra Amanda, que é a mais velha, disse assim, Amanda, o que é aquilo? Aí disse, não, isso aí é quem é da religião delas, chama burca. É uma roupa que elas usam. Aí a Carol falou, nossa, que diferente, né? E a Amanda disse, que legal. É genial, né? Genial, né? Acabou, tá ali, essa é a história. Genial. Então assim, não vai precisar fazer workshop nas empresas para falar de diversidade maneira. Não. Já foi. Já tá instalado. Já aconteceu, já tá instalado, já tá no hardware delas, não é nem no software mais. Então, a gente tem que prestar atenção, principalmente nessa fase da vida, para colocar essas coisas de caráter, e não tem nada melhor do que você ver tudo diferente e falar... Hoje elas podem ter até uma outra opinião, porque elas já sofreram outras modificações, já cresceram, mudaram, podem concordar, não concordar, não tem problema. Mas na base é o seguinte, é diferente, tá errado. Não, é diferente, é legal. Aí vamos analisar. E vamos ter uma opinião, não tem problema. Não tem problema hoje elas serem feministas e falarem eu não concordo com isso. Eu não tenho problema com isso hoje. O que não pode é sair com preconceito. Você pode ter um pós-conceito e ter as suas opiniões. Mas não ter o conceito sem vivenciar e sem entender. Exato. Então, essa foi uma que me impactou muito. Eu, no momento, me emocionei. Lógico. Falei pra Adri se emocionou também. A gente fala, cara, a gente tá fazendo muito bem pra essas meninas nesse ponto. A gente errou em um monte de coisa. Sim. Que pai e mãe erram na melhor tentativa de fazer o melhor pra elas. Mas, pra isso, com relação à diversidade, a gente não tem nenhuma dúvida que isso funcionou e funciona muito bem. Genial. Emir, e assim, eu sei que você acho que a criação do teu Instagram e de você dividir isso de outras maneiras é tamanha quantidade que você tem de lições e aprendizados que você teve ao longo dessas viagens, porque você passou muito perrengue também, situações perigosas, situações inesperadas, porque acontece de tudo numa viagem, mesmo com o planejamento, acontece de tudo. Se tu puder, assim, falar, maneira... Porque no final da palestra você colocou algumas coisas muito legais também, como um encerramento ali dos aprendizados. Quais foram os principais, cara? Assim, os aprendizados que você tira e que, na verdade, eles não são nem definitivos, viu? Não. Eu acho que são contínuos. Porque tu vai continuar viajando. Tu vai passar 100 países fácil, né? 92, você falou? 92, mas até 60, eu tô com 51, 150 o meu planejamento. Vai. 150. Vou tentar em alguns desses aí. Mas eu te dou umas dicas, né? Cara, aprendizados, obviamente, inúmeros, né? Mas pra mim o principal é diversidade. Tudo que é diferente pode ser muito legal. Tá. E pode não servir pra mim, né? em qualquer sentido. Não tô falando no sentido de inclusão, tô falando no sentido do pensamento criativo, da ambidestralidade, trabalhar numa empresa que tem que inovar. Se tu ficar no mesmo ecossistema, tu não vai pensar diferente. Aquela velha frase, né? Não adianta você querer fazer diferente, né? Tomando as mesmas... fazendo as mesmas coisas, querendo um resultado diferente. Mas uma diversidade, sem dúvida. O segundo é ouvir. E ouvir, quando eu falo, é no sentido mesmo não só de escutar, não só de sistema auditivo, mas ouvir o ambiente, entender o ambiente. Ouvir as palavras que não estão sendo ditas, que foi a expressão que você ouviu do rapaz. Exatamente. Você viu uma palavra ali que não estava sendo dita e você teve uma habilidade enorme de conectar o momento ali. Isso. E conseguir tirar o sorriso dele. E prestar atenção no que está acontecendo em volta.
Prestar atenção no que está acontecendo em volta, porque está acontecendo um monte de coisa que a gente não consegue perceber. E isso aqui é uma desgraça hoje em dia nesse sentido. Isso aqui é bom pra caramba para um monte de coisa. Eu sou maníaco por Mas o sistema atencional não está preservado em função cara, disso. Em viagem, largar isso aqui, o hiperestímulo, cara, já está lá. Ele já existe na sua volta, presta atenção nisso. Aconteceu, vou te contar de uma maneira rápida aqui, que não dá para contar numa palestra, que é uma crença minha, né? É uma coisa bastante pessoal. Eu estava saindo de Medjugorje, que é onde, teoricamente, dentro da crença cristã, Nossa Senhora desceu e se mostrou para umas crianças e tal. E era Páscoa, a primeira Páscoa eu estava longe das meninas, e eu estava meio emocionado com isso, porque Páscoa para nós, para minha família, é importante. E eu resolvi ir a Medjugorje. Cheguei lá, achei horrível a cidade, achei chato pra caramba, não gostei, enfim, eu tava indo embora. Na hora que eu tava indo embora, como eu tava sozinho, passou um ônibus, mano. E eu falei sozinho, porque eu tô sozinho, então eu não fiquei com vergonha. Se você tivesse do meu lado, eu só ia pensar, não ia falar, mas eu pensei e falei, vai atrás desse ônibus. Eu não sei porquê, não tenho a mínima ideia. Você mostrou uma foto desse ônibus? Era ele? Não. Não. Mas tem uma foto do morro. O que aconteceu. E eu estava tentando achar onde tinha sido esse local, né, que hoje é considerado santo pela Igreja Católica. Aonde que tinha sido isso eu não achei. E eu perguntei para as pessoas e ninguém falava inglês, uma confusão. E eu estava indo embora, eu tinha desistido. E eu ouvi uma voz assim, cara, vai atrás. E eu falei, vai atrás desse ônibus. Eu fui atrás desse ônibus. Ele andou uns 15 minutos, chegou no lugar, eu olhei, era um morro, era onde tinha tido as aparições. Aí eu subi, fiz uma oração e tal, falei, vou embora. Obrigado, né? Eu não sei o que aconteceu, mas te agradeço a quem me direcionou pra cá. Eu tô saindo, uma mão forte assim. Era uma polonesa. Eu só falava pra ela, né? Era o Zumo Popolsko, que eu aprendi com a minha sogra, que é polonesa, e que eu não sei falar polonês. E ela me colocou enganchado no filho dela, grande. Pensa num cara de mais de 1,80 m e mais alto que você e mais largo que eu. E eu não queria subir aquele morro porque estava chovendo. Tava uma lama só. E ela só fez assim, ó, ajuda. E aí que eu me dei conta, o rapaz era cego. Eu já tinha, depois de feita a oração, eu olhei e falei, não vou estar lá em cima, não. Deu preguiça, tá? E tava tudo muito sujo, eu tinha que entrar no carro que era alugado, eu falei, não vou fazer isso. Cara, me colocou, né, na minha crença a Deus, me colocou para ajudar essa senhora. E eu acabei subindo, descendo, ajudando o rapaz, fiquei mais de 2 horas fazendo isso, assisti uma missa lá em cima, voltei e ela me agradeceu e eu fui embora. Quando eu entrei no carro, eu me emocionei e me dei conta. Talvez ela estivesse pedindo ajuda. Porque da excursão dela, que era daquele ônibus, todo mundo que olhava eu ajudando ria de mim. Que talvez... Ela não tinha ninguém que ia fazer, talvez pela cultura, pelo grupo da exxursão. O grupo da excursão não ia talvez ajudar. Não ia ajudar. Talvez ela estivesse pedindo ajuda de alguém. Como é que explica isso? Eu não sei, mas aí eu volto ao ponto, a tua pergunta inicial, que é o seguinte. Aprendizados. Vai atrás disso que você não entende. Você não tem que explicar tudo. Mas presta atenção nos sinais. Presta atenção nos sinais. Então aconteceu uma coisa que para mim foi sensacional. Talvez eu tenha dado uma explicação dentro da minha crença que eu acredito possa fazer sentido para mim, possa não fazer sentido para você e não tem problema. A gente não precisa ser... não precisa eu estar certo, você estar errado ou vice-versa. É só fato. Mas presta atenção no que está acontecendo em volta. Para mim é o maior aprendizado de todos, sem dúvida. Porra, sensacional, cara. Eu acredito muito na sincronicidade, né, de pensamento. Eu acho que de alguma forma pode ter uma energia superior, né, mas também tem uma energia local que não é vista, né? Exato. Então essa energia, ela tem uma questão vibracional que pode ter conectado. Esse é o ponto, e talvez um dia a neurociência possa até explicar isso cientificamente, mas que pode ter eu não sei também explicar, algo... mas independente de saber explicar, porque a gente não vai conseguir explicar na boca, isso acontece. Isso aconteceu na prática. Né? E foi um aprendizado sensacional que dá para levar para a vida. Emir, mensagem final para quem não tem, acha que não consegue viajar, fazer 100 países, 50 países, enfim. Cara, primeiro tem que sonhar. A minha lista de sonhos eu faço desde os meus 14 anos de idade. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha como fazer, e eu tinha essas travas que eu mesmo me coloquei. Eu não tenho, eu não consigo, eu não posso. Aí eu resolvi primeiro sonhar. Depois de sonhar eu falei, deixa eu me organizar, quanto que eu preciso guardar, como que eu preciso fazer. Minha primeira viagem grande foi de ônibus e trem, saindo de Curitiba indo até Machu Picchu. Ônibus e trem. Eu tenho até hoje 500, sei lá, patacas reais, eu não sei o que era a moeda na época.
Eu tenho, inclusive, a folhinha de almoço com todos os gastos, porque eu tinha que controlar centavo a centavo. Dormimos no chão, foi eu e meu irmão, o Luiz Henrique. Era o jeito que eu tinha de viajar na época, mas eu não vou ficar parado. Então, eu comecei viajando desse jeito, depois, né, trabalhando, estudando, as coisas foram melhorando, fui fazendo de outras maneiras. Então, é um exemplo do que... eu não tinha dinheiro mesmo naquela época, tá? Guardei os primeiros R$500, a gente conseguiu fazer a viagem inteira, loucura na época, mas faz parte. Então, a mensagem final é: a vida é feita de escolhas, dá para fazer de uma maneira mais simples ou mais luxuosa, dependendo das condições de cada um, mas não se arrependa depois, no final da vida, de ter que usar a imaginação para contar uma história. Conte a história, com a memória, conte uma história real, porque isso não tem inteligência artificial que vai criar. Exatamente. A emoção que você sentiu não vai estar em inteligência artificial. Cara, um imenso prazer ter você no podcast, falar mais uma vez para todo mundo. E eu quero fazer uma viagem contigo, mas agora de moto. Vamos fazer uma viagem de moto. Sim. Essa eu não fiz ainda. Obrigado, cara. Valeu, gente. Brain Talks Podcast.